Oi, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? Hein? Tá já bem pertinho, né, pra gente voltar a ter aulas presenciais. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Hoje, no nosso conteúdo de história, a gente vai só rever conteúdo que a gente já estudou, certo? Mas antes, nós temos uma tarefinha para corrigir da aula passada, que foi a página 35 e a página 37, certo? Peguem aí o livrinho de vocês para a gente fazer a correção, tá ok? Tem aí a quarta questão. Por que as técnicas agrícolas comprovaram grandes transformações no modo de vida de muitos grupos humanos? Aí a resposta. O desenvolvimento da agricultura alterou o modo de viver dos humanos. A criação de animais e o cultivo de plantas levaram à sedentarização de muitos grupos, certo? E assim, eles aperfeiçoaram mais as suas técnicas para a agricultura, né? E também construiu abrigos mais seguros, tá bom? Quinta questão. Por que a agricultura tornou-se tão importante para a vida dos seres humanos? Porque começou a ter o processo de sedentarização devido à agricultura, né? E eles passaram a cultivar os alimentos para a sua própria sobrevivência, certo? E a produção não foi suficiente e eles poderam enfrentar situações de fome, né? Se eles não tivessem aprendido a plantar, a cultivar, eles tinham morrido de fome, porque eles iam saindo para caçar, coletar, e já estava ficando escasso, não tinha mais onde eles procurarem alimento. Então, se ele não tivesse descoberto essa técnica, né, na agricultura, de cultivar os seus próprios alimentos, eles iriam passar muita fome. Na sexta, assinale 1 para as características mais marcantes do modo de vida nômade e 2 para mudanças que ocorreram durante o processo de sedentarização. Coleta de frutas e vegetais na natureza. Número 1. Abrigos feitos de pedra e madeira. Fica com 2. Uso de ferramentas de pedra lascada. Número 1. Pessoas desprotegidas do ataque de animais predadores. Número 1. Cultivo de vegetais. Número 2. Baixa expectativa de vida. Número 1. Abrigos em cavernas e uso do fogo para aquecimento. Número 1. Migração constante em busca de alimentos. Número 1. Aumento do número de nascimentos. Número 2. Maior quantidade de alimentos. Número 2. Esse foi a correção da página 35. Agora vamos para a página 37, certo? Sétima questão. As transformações na história podem ser de curta ou longa duração. A transição do nomadismo para o sedentarismo pode ser considerada uma mudança de longa duração? Justifique. Sim, até porque o período paleolítico foi o período mais longo da história, né? E levou milhares de anos para poder iniciar a ver essa transformação para o neolítico, que foi onde o ser humano começou a cultivar, a criar animais, tá certo? Oitava. Quais mudanças na organização social ocorreram durante o processo de sedentarização? Houve grandes transformações na família, grupos, né, as aldeias, certo? Também tiveram origem, começaram a surgir as vilas e as cidades, as pessoas foram aumentando, a família foi aumentando, nascendo mais gente, e também eles passaram a ter um líder, né, para poder se organizar melhor entre vilas, entre aldeias, certo? E sem contar com a agricultura e também a pecuária, tá certo?
Nona questão. Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir. O processo de sedentarização dos seres humanos ocorreu ao mesmo tempo na Ásia, na América e na Europa? Falso, certo? A divisão do trabalho consistia em determinar que as crianças trabalhassem na agricultura e as mulheres no comércio? Também é falsa. Os clãs eram formados por diversas famílias que partilhavam a terra e os instrumentos de trabalho? Verdadeiro. O comércio dos produtos excedentes não contribuía em nada para essa sociedade? Falso. Certo? Esse foi a nossa tarefinha de casa da aula passada. Agora vamos iniciar, né? Vamos rever esse conteúdo todo que a gente já estudou. O dever de casa é revendo todo o assunto, é sobre todo esse conteúdo. Nós estudamos sobre os períodos paleolítico e neolítico. Aí a imagem dá para a gente ver que aqui está se referindo ao período paleolítico, né? As pinturas rupestres nas paredes, o fogo para clarear, para aquecer os alimentos e aquecer também o corpo deles durante a noite, iluminar as cavernas, porque no período paleolítico eles moravam em cavernas, certo? Foi nesse período que descobriu o fogo, houve a descoberta do fogo. Eles eram nômades, eles saíam para caçar, para coletar alimentos, certo? Temos aqui, ó, pré-história. Iniciou com a origem da humanidade até o descobrimento do Brasil, da escrita. Nós tivemos esses três períodos, o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. O paleolítico houve a descoberta do fogo, eles saíam para pescar, para caçar, né? Tinha a divisão de tarefas, certo? Eles faziam pinturas rupestres. Já no período neolítico, né, era também o período conhecido como Idade da Pedra Polida. Eles faziam os alimentos faziam os instrumentos, quer dizer, né, os instrumentos com pedra polida, porque era uma pedra mais afiada, para tirar o couro do animal, para moer os grãos, certo? Eles começaram a plantar, né, que faz parte da agricultura, criação dos animais, que faz parte da pecuária. Eles não saíam mais em busca de alimento, porque eles mesmos estavam produzindo. Começaram a descobrir técnicas da agricultura, técnicas de pecuária, né? E com isso aumentou mais o número de pessoas na família, né? Estavam morrendo menos pessoas e a população estava crescendo, certo? E também foi no período neolítico que eles descobriram a roda, né? Facilitou muito para eles poder levar um alimento para outra pessoa, levar, arar a terra, né? Jogar as sementinhas quando for colher, fazer um transporte para trazer os alimentos para casa, né? No período neolítico foi que eles começaram a construir suas próprias casas próximas aos rios para facilitar a água para beber, para aguar as plantas, né? Para cozinhar. A idade dos metais a gente não estudou, né? Mas também foi na idade dos metais foi onde eles começaram a fazer as suas ferramentas com metais, com ferro, certo? Aqui as diferenças na alimentação. O homem no paleolítico, como era a alimentação deles, ó, era frutos silvestres que eles retiravam diretamente da natureza, grãos, folhas, raízes, insectos e animais de pequeno porte. Insetos, viu? E animais de pequeno porte. Já no neolítico, eles tinham o trigo, a cevada, o arroz, o milho grosso, o pão, o vinho, o azeite. Tudo isso aí eram coisas que eles plantavam, que eles cultivavam, eles colhiam e iam fazendo, né? Iam fazendo o pão com o trigo, com a cevada, o vinho com a uva que eles plantavam, o azeite, certo? Diferente muito do período paleolítico, que eles não tinham nada, eles tinham que sair caçando, pegando assim da natureza. Já no neolítico não, eles que cultivavam, eles que plantavam, eles colhiam, tá certo?
Nós estudamos também a teoria de povoamento, né? Como foi que a América do Sul começou a ser povoada? Pesquisadores buscam entender como ocorreu a chegada do ser humano e como a América foi habitada. Nós já estudamos duas ideias, né? A ideia que foi pelo Estreito de Bering, foi a primeira teoria. Eles saíram, vinham de outros continentes e vieram percorrendo pelo Estreito de Bering até chegar na nossa América do Sul. E também a teoria que eles vieram pelo Pacífico, né? Saíram pelo Pacífico até chegar na América do Sul, né? Remando, vinham gente da Polinésia, né? Navegando pelo Oceano Pacífico até alcançar o nosso litoral. Nessa aventura, que durou muitas gerações, esses grupos de navegadores pré-históricos lançaram-se ao mar em diferentes momentos, né? Até vir povoando a nossa América do Sul, certo? Aí nós temos o exercício da página 38 até a 43. Página 38. Vixe, tia, é muita página. Mas esse conteúdo é só uma revisão de tudo que a tia já falou. Vocês podem assistir os outros vídeos novamente, que tá tudo aí no YouTube. E fica também lá na nossa plataforma. Vocês vão ler o livro de vocês, certo? E vocês vão encontrar todas as respostas necessárias para você responder a sua tarefinha. Página 38 até a página 43. Na 43 é só um enigma que você vai ter que descobrir a frase, né? Porque eles começaram a descobrir a escrita, aí você vai decifrar a frase. É rapidinho e é bem interessante. E nas outras folhas, falando sobre todo esse conteúdo que a gente já vem estudando, paleolítico, neolítico, as teorias, certo? O sedentarismo, sobre os nômades, né? Todo esse conteúdo a gente já viu e reveu muitas vezes, tá certo? Boa tarefinha para vocês e até logo!